E hoje nós estamos aqui com o Dr. Jonas e a doutora Marina Edina para conversar sobre a sua saúde. Você é empreendedor, é importante saber como cuidar, não só pensando no aspecto da própria pandemia, como evitar o vírus, mas o que isso traz de desgaste para o nosso corpo, o que a gente precisa estar prestando atenção, o que é que a gente precisa buscar ajuda. Muita gente está sentindo dores, sentindo tensão, ou até outros sintomas, mas também fica com medo de procurar um médico para não ser, para não ficar exposto a possível contaminação, seja no hospital, enfim. Então, nós vamos bater um papo com quem realmente entende dessa área. Dr. Jonas, da área mais do quiroprático, ele vai explicar um pouquinho como a quiropraxia pode nos ajudar. E doutora Marina Edina, pneumologista, presidente da Sociedade Paraibana de Pneumologia, também depois elas se apresentam. Antes de passar para vocês, pessoal, eu queria chamar a atenção a Embaixada de Negócios, para você que está nos assistindo pelo YouTube, aproveita, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, é um novo canal que nós estamos utilizando, com a possibilidade de ter mais gente para conversar ao mesmo tempo. No Instagram nós começamos a fazer os bate-papos, né? Mas lá é só um por vez, e aqui a gente consegue trazer mais gente boa e para compartilhar conhecimento. Então, faz isso, convida mais pessoas, compartilha esse link, copia aí, compartilha, chama mais gente, porque muita gente está preocupado não só com a sua própria saúde, mas também com a saúde da família, saúde de um parente, de amigos. Por isso esse bate-papo é tão importante. E, doutora Marina Edina, mais uma vez, quero agradecer em nome da Embaixada, doutor Jonas, quero agradecer a presença de vocês, a disponibilidade, doutor Jonas Guimarães, a disponibilidade de vocês estarem batendo esse papo com a gente. Doutor Jonas, associado da Embaixada, vai poder falar melhor dessa experiência. Muito obrigado. E, doutor Jonas, com muito carinho, muito respeito, eu quero dar a primeira oportunidade para a doutora Marina Edina para fazer sua apresentação e suas primeiras considerações, doutora Marina Edina. Boa noite a todos. Ladies first, né? Damas, que bom. Tá, Jonas? Ok. Então, vou começar. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, é uma honra. Como o Paulo falou, sou Marina Edina Spacialup, sou médica pneumologista. Eu estou como presidente da Sociedade Paraibana de Pneumologia e Tisiologia. Tisiologia significa relacionada à tuberculose, né? Então, os pneumologistas também estão relacionados a isso. A gente está há tempos já vindo, desde que se anunciou essa pandemia, se mobilizando, procurando estruturar da melhor maneira possível o atendimento de saúde no país de uma forma geral, principalmente no estado da Paraíba. Temos tido muita ajuda da Embaixada de Negócios com a montagem de laboratórios de diagnóstico, com insumos, né? Tem a vaquinha online que está para ajudar a Paraíba. E a gente tem tentado produzir conteúdo, não só do ponto de vista médico, hoje à noite tem umas 4 aulas só da minha área de pneumologia, mas também para ajudar a população, né? Para informar, para orientar, para que as pessoas possam ficar da melhor maneira possível, tanto do ponto de vista de saúde como social, para que elas entendam a situação e saibam como agir, né? Qual é o efeito que pode ter para a vida. Entendi, bem-vinda. Obrigado, doutor Jonas. Por favor, Olá, te boa apresente, noite. né, com mais detalhes. Olá, boa noite. Está escutando bem? Escutando bem, graças a Deus. Ótimo. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer, né, o convite que foi feito também. Tinha que deixar a doutora falar, né, porque eu já sou de casa. Seja bem-vinda, doutora. Então, eu sou fisioterapeuta, tenho formação em quiropraxia e tenho especialização também na quiropraxia e no método Busquet.
A quiropraxia, ela lida mais com a parte mais óssea. Já a parte do Busquet, ela trabalha mais a questão visceral. Então, hoje a gente vai estar podendo trabalhar um pouquinho, explicar um pouquinho a vocês como as tensões ela afeta tanto ao nível ósseo quanto à parte visceral. E eu acho bem interessante que essas duas técnicas, ela trabalha muito junto com a especialidade da doutora. Eu acho muito legal a gente ter esse contato, porque isso vai abrir bastante a mente do pessoal. Muito bom. O doutor Jonas, fala um pouco do Centro Paraibano de Quiropraxia, só para dar um contexto também para quem está nos assistindo. Ok. Nós vamos fazer já 10 anos que estamos em João Pessoa, né? Exclusivo com quiropraxia. Hoje eu estou abrindo um leque maior de outras especialidades, mas somos todos fisioterapeutas com especialidade em quiropraxia. Então, já faz um tempinho que nós estamos aqui limpando pedra, né? Porque é difícil a gente chegar com uma técnica nova no mercado e mudar a mentalidade de muita gente, porque o pessoal pensa que a quiropraxia é apenas o estalo, e não é isso, né? É muito mais além do que isso. Então, hoje a quiropraxia está tomando outro rumo, graças a Deus. Hoje já tem vários médicos hoje que estão trabalhando com a gente, outras especialidades, para ajudar não apenas a trabalhar a questão óssea, mas o todo, o corpo como um todo. Excelente. Hoje vai ser uma aula para mim, viu? Vocês, por favor, não saiam falando só o vocabulário de vocês, não. Né? Tranquilo. Vocabulário médico, vamos explicar, mas muito legal. Antes da gente continuar, eu queria só compartilhar essa tela com vocês. Quem está nos assistindo está vendo também, isso tem a ver com o consumo do brasileiro pós-pandemia, né? 80% está preocupado com a sua da pesquisa que foi feita, está representando isso. 80% está preocupado com a sua própria saúde. 90% está preocupado com a saúde dos outros. Na economia, ele está preocupado com o impacto no meu emprego e 92% está preocupado com o impacto na economia geral. Ou seja, não dá para falar que as pessoas não estão preocupadas, né? As pessoas estão preocupadas. Ontem eu mostrei isso, mas vale a pena a gente trazer novamente, que a quarentena pode desencadear estresse pós-traumático, alertam especialistas, e lá a CNN trouxe que nos Estados Unidos remédios contra a ansiedade têm aumentado, e eu jogo esses dados bem de forma para contribuir aqui com o nosso, como pano de fundo, que eu imagino que essa pandemia ela trouxe não só o desconhecido, o medo do desconhecido, mas ela está impactando o medo mesmo, ela está trazendo o próprio medo da morte. E aí fica o corpo acaba sentindo, imagino, não só pela própria ansiedade, mas pela própria natureza do nosso corpo. Como é que vocês, profissionais da saúde, estão enxergando isso? Doutora Marina Edina, fala um pouquinho desse primeiro momento, né? Pandemia, para tudo, fica todo mundo desesperado. Fala um pouquinho para a gente da sua visão do que isso tem feito na vida das pessoas, do cotidiano, dos empreendedores, enfim, todos. Paulo, a gente nunca vivenciou isso, né? Você não lembro de quanto que eu fiquei quando alguém ficou preso em casa, né? É uma doença nova, uma doença que não existia, é um novo coronavírus. A gente não sabia como ele se comportava, ainda não sabe muita coisa, continuamos em fase de aprendizado, e a única coisa que se mostrou eficaz com a experiência de outros países foi que a gente tem que se isolar. Não pode estar com contato físico, muita higiene, usar máscara. Então, foi o que foi passado para todo mundo, fique em casa, né? Então, uma situação que a gente não tem um medicamento. Se fala muito, tem influenza, que é a gripe comum, tem outras doenças, tem dengue, tem, mas são doenças que a gente consegue lidar com ela, né? A gente sabe como funciona, a gente tem medicamento para tratar.
e você não tem tanto uma enxurrada de casos no mesmo dia para que o sistema de saúde possa absorver. Sistema de saúde, nenhuma cidade do mundo tem condições de absorver o volume de adoecimento diário, né? E muito menos aqueles que ficam mais graves e acabam internando e indo para a UTI. Então, uma situação nova, uma situação drástica, não é uma situação de passeio, de festa, é uma situação de preocupação, todo mundo está preocupado. A gente nunca viu também uma doença que médicos vão caindo como soldados num fronte de batalha, que não tem arma nenhuma, e eu nunca presenciei, nunca vi história de médicos e mais médicos caírem, né? Então, quem vai atender também está adoecendo. Então, toda a população está estressada, está preocupada, está ansiosa, como os médicos também. Então, o funcionário de saúde, fisioterapeuta, está muito em cima do paciente que fica em UTI, o pessoal da enfermagem muito em cima, às vezes mais em cima do que o próprio médico, entendeu? Então, todo mundo estressado. Eu vou trabalhar e eu vou voltar doente, eu vou ficar doente, e aí aquela história, o meu caso vai ser leve, o meu caso vai ser grave. Né? Essas incertezas provocam uma tremenda insegurança. Isso é muito crítico. A gente, ser humano, acha que a gente tem controle sobre determinadas coisas. A gente tem controle na minha hora de trabalhar, na hora de tomar banho, na hora de dormir, na hora de comer. Eu controlo a situação. A gente tem essa falsa ideia de que controla a coisa. E agora, nitidamente, está na cara de todo mundo que a gente não tem controle. E o controle é se isolar, ficar dentro de casa. E ficar dentro de casa deixa de você ter seus prazeres, seus trabalhos, suas convivências, conviver com quem você ama, não pode visitar o avô, não pode visitar a avó, né? As crianças ficam trancadas em espaços pequenos, em apartamentos, tudo Sim. é uma gera estresse, né? E aí você tem que tentar manter uma certa disciplina, respirar fundo, prestar atenção na sua respiração de vez em quando, fecha o olho, ver como é que você está respirando, para trazer uma certa calma, uma certa paz, e começar a criar novos hábitos dentro de casa. O hábito da hora de acordar, de se alimentar, de fazer uma leitura, de ouvir uma música que traga uma sensação boa, né? De ter algumas atividades físicas dentro de casa mesmo, se movimentar, se mobilizar. Os fisioterapeutas, eu tenho visto vídeos maravilhosos em todas as redes e de educadores físicos para os idosos com a cadeira, com um cabo da vassoura, uma latinha de óleo, feijão. A gente tem que se movimentar, tem que tentar manter a saúde, porque outra arma que a gente vai ter é o nosso sistema imunológico. Você não tem um comprimido para tomar para prevenir. Então, tem que manter o sono adequado, tem que ter uma alimentação saudável e regrada, né? Grande quantidade de líquido, de frutas, coisas que você tem de onde retirar substâncias, elementos, vitaminas naturais para que fortaleça o seu sistema imunológico, que é justamente o que a gente tem visto. Quem é mais atingido são pessoas que têm um sistema imunológico debilitado, que é o hipertenso, o diabético, quem tem doenças cardíacas, pessoas que estão acima do peso. Então, você fica em casa, só vai comer, você vai aumentar o peso, teoricamente, você está aumentando o seu risco, você está alterando a resposta do seu sistema imunológico. E o estresse também vai alterar esse sistema imunológico, você tem que ter um jeito de amenizar esse estresse com outras, mesmo estando trancado dentro de casa, a gente tem um filme legal para ver, tem uma música para ver, se movimentar dentro de casa, né? Tentar manter regras, disciplinas, como se você estivesse trabalhando dentro de um espaço. Quantas e quantas pessoas ao longo do mundo e algumas empresas já faziam home office? Achavam que os seus funcionários produziam melhor dentro de casa do que no ambiente de uma empresa. As pessoas estavam adaptadas a isso. Só que agora vai ser mais maciço, muito mais gente tem que se adaptar a essa situação, né? A gente tem que buscar outras coisas, buscar horário, vai ver o WhatsApp, vai ver rede social, não fica ligado o tempo inteiro. A gente tem problemas de tela que já se falava antes, né, das crianças, das pessoas ficarem com o pescoço sempre para baixo, para ficar olhando tela de celular, e aí você tem muita dor em região cervical, vendo muita gente com hérnia de disco na região cervical, dores na região do ombro, nas costas, contratura muscular, entendeu? E você tem que ter um limite. E esse excesso de mensagens, de informação só Covid, não está ajudando. Nem ajuda o lado médico, nem ajuda a população. A gente tem que ver outras coisas. Os noticiários têm que
se conscientizar disso. Eu não posso gastar um noticiário inteiro só de dar informação. Dê aquela informação precisa, necessária, e vamos falar de outras coisas, porque o mundo continua girando. As pessoas ainda estão produzindo, mesmo que dentro de casa, existem outras coisas para fazer. E existem outras doenças. Isso é importante. Essa questão de dor, a doença, o estresse provoca muita dor muscular, a doença também provoca muita dor muscular e outras doenças provocam dores. As pessoas têm que se perceber, porque uma preocupação que tenho visto de outros colegas de outras áreas é assim, infartado está demorando para chegar no hospital com receio. Uma pessoa que está com né? Está com medo. Uma pessoa que está com apendicite, o apêndice inflamado que tem que operar, em vez de chegar num estágio mais inicial, está chegando num estágio mais tardio, e aí a cirurgia vai ter mais risco, entendeu? Você tem atendimentos no hospital, assim, não se faz aquelas coisas de rotina. Eu quero arrumar minha pálpebra. Não, agora não é hora. Mas se mantém as cirurgias necessárias. Você não pode chegar, um paciente que está com câncer de pulmão, precisa fazer a cirurgia, eu não posso esperar para ele 3 meses. 3 meses para ele pode ser uma cirurgia curável ou não curável. Então, tem um local de atendimento separado. Todos os hospitais privados e públicos, eles têm alas separadas para a infecção pelo vírus e áreas separadas para as outras doenças. Então, tem que perceber, uma dor que você não sabia, que você não tinha, tem que procurar, não é ficar dentro de casa, é obrigado a ficar dentro de casa, vou passar mal dentro de casa. Não é assim também. É a sabedoria, né? O bom senso aí, né? Em saber tratar as informações, né? Doutor Jonas, o que é que tem chegado, né? Eu não sei, hoje você atende, está atendendo, mas o que é que você tem percebido como profissional da área de saúde, né? É só atenção, é o medo? O que é que tem chegado nas suas mãos e o que é que você tem visto das pessoas a partir desta pandemia, né? Como é que trabalha isso? Bem, Paulo, eu tenho percebido isso que a doutora acabou de falar, que pessoas estão com medo de sair de casa. Eu tenho recebido muita ligação de pessoas que estão com muitas dores, e aí essas dores, com essas tensões, exacerbam demais, por consequência de tensão muscular. Vamos dizer que muitas vezes esse processo de, por exemplo, eu pego muito pessoas que têm desalinhamento vertebral, algum desalinhamento da coluna. Sim. Esse desalinhamento vai causar uma dor, vai levar uma dor no pescoço, tudo bem. Mas, assim, além disso, o processo esse meio que a gente está vivendo agora, de estresse, aumentando muito essas dores. Então, eu estou recebendo muita gente com bruxismo, dores de cabeça, porque essas tensões acabam levando muita contração no nível principalmente do pescoço, e aí você vai ter esse desalhamento entre os dentes pela contração muscular, isso vai dar muito bruxismo, muito dor de cabeça, muito torcicolo. Paciente reclamando com dor no ombro, que nunca teve, não está fazendo nenhum exercício, mas outro com dor no joelho. Então, assim, a gente entende o corpo como uma cadeia. Se eu travo esse músculo aqui em cima, eu vou repercutir lá embaixo. Então, qualquer tensão que você já tinha, ou qualquer desalinhamento vertebral que você já tinha, acontece muito problemas viscerais. Por exemplo, uma pessoa que tem problema gástrico, com essa tensão, exacerba tudo. Eu posso sentir uma dor no ombro devido a um problema gástrico. Isso é bem comum. Porque muitas vezes a gente vai perceber, vai trabalhar, se você não tiver um olho clínico mais aguçado, você vai pensar que aquela dor no ombro é só do ombro. Mas minha pergunta, eu sempre falo, você tem dor no ombro, você foi um acidente, já teve muita dor no ombro? Não. Então não foi, nada justifica. Então quando a gente vai olhar na acha cadeia normal, muscular, né? Acha normal, toma Vai um achando remédio, normal. né? Auto se medica, muitas vezes vai fazer um exercício de forma errada e acaba piorando. Então, assim, o corpo, ele vai repercutir essas diferenças em qualquer lugar. Então, é preciso a gente observar o indivíduo como um todo e não simplesmente por parte. Entendeu? Então, esse trabalho que a gente tem feito. Tenho percebido mais ainda a questão dessas tensões ao nível do corpo, justamente por essa situação que estamos passando. Doutora, pode, por favor, pode terminar.
Hoje eu estou atendendo com toda aquela cautela, né? Usando as máscaras, estou todo marcado aqui no rosto, mas faz parte. Mas tem que atender porque o paciente está evitando ir para o hospital. Exato. É exatamente sobre isso que eu ia perguntar. Como tratar esse medo? O que eu tenho notado e aprendido nessas conversas é que há de se ter um domínio muito grande da mente e um Sim. domínio, uma disciplina muito forte, que nem todo mundo tem, nem todo mundo consegue ter, né? Como Sim. incentivar, como trazer, a partir desse momento, uma percepção maior do próprio corpo, das próprias necessidades, a ponto de controlar o pensamento, a ponto de adotar uma disciplina de exercícios, ainda que seja, né, com feijão, com a lata de óleo. Na opinião de vocês, como é que vocês devem ter muitos pacientes que teimosos, que falar, doutor, isso daí não funciona para mim, funciona para os outros, né? Como é que incentiva, como é que coloca uma pessoa a mudar de hábito, porque para deixar de sofrer, inclusive, né, no corpo. Por Isso favor, vai depender doutora, muito, depois. isso vai Assim, a depender gente, muito da consciência, né? Muito. Pode falar, doutora, é sua vez. com certeza, sim, Vamos conversando aqui, vamos batendo papo mesmo, tá? Legal. a Organização Mundial de Saúde tem uma definição do que é saúde, né? Que é um estado completo de bem-estar físico, emocional, social, econômico, tudo envolve a saúde. Saúde não é só eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão. Eu posso ter hipertensão controlada e aí eu me alimento bem. Isso é o estado completo de saúde que é a definição da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem outra frase na medicina que é mente sã, corpo são. Então, eu não tenho a cabeça separada do corpo. Se eu não estou bem emocionalmente, quem vai pagar esse preço é meu corpo. As dores vão ser jogadas em cima do corpo, né? Se eu estou triste, eu posso chorar, mas essa tristeza vai ser jogada no corpo. Uma dor nas costas, uma dor de cabeça, uma dor no peito, as dores vão aparecer. E meus alunos, então, eu sou intransigente e assertiva, porque eu sempre tive aquela formação, tem que funcionar. Tem que funcionar. Se está com a coisa fora do controle, para mim também é muito difícil aceitar não ter o controle. Então, eu já conversava sempre isso, eu sempre fui uma pessoa adepta. A gente, na pneumologia, tem muita correlação com o fisioterapeuta, com o educador físico, porque a atividade física melhora o padrão respiratório, melhora o sistema imunológico e o esquelético de uma forma geral. Então, eu sempre insisti e fiz pesquisas e fiz programas com um educador físico, com um fisioterapeuta, já fiz parceria para a gente estar estimulando a atividade física. As pessoas mais idosas, elas têm dores, né? E elas tendem assim, não vou fazer porque dói. E eu tenho uma frase que fala assim, você sabe aquela bicicleta que a gente deixa lá, parada, quieta? Quando a gente vai pegar, ela está enferrujada, aí ela não roda mais? A gente é do mesmo jeito. Você é engano achar que a dor é para não se movimentar. Muitas vezes a dor está aparecendo pela imobilização, pela pessoa estar muito parada. Então, eu tenho que me movimentar para lubrificar, digamos assim, um óleozinho essa movimentação. Então, é muito necessária, não só para evitar a dor, mas de um complexo de saúde de uma forma geral. Controlar a pressão, controlar o nível de glicose. Não é ser o atleta. Ser atleta é legal. Mas a gente tem outra frase que fala assim, nem todo atleta é saudável, porque o atleta ele chega no extremo, então ele pode provocar lesão, Sim. ele pode se machucar, ele pode adoecer, mas é ser ativo. Então, a Organização Mundial de Saúde, desde 2003, mais ou menos, ela fala, e agora que estão se falando mais de uns anos para cá, mas isso já é antigo, e as pessoas não acreditam. A atividade física para surtir efeito medicamentoso, digamos assim, essa palavra, ela tem que ser 5 vezes por semana, 30 minutos por dia, e tem que ser de moderada a alta intensidade. Não dá para você fazer uma caminhada e conversar com a coleguinha e contar a fofoca para o colega da noite anterior. Isso Não não vale. serve. Não. É lazer. É para você clarear a mente. Para você controlar a sua pressão, controlar a glicose, melhorar a sua estrutura
esquelética e muscular, você tem que fazer uma caminhada que você não consiga falar, que você fique tão ofegante que não consiga falar, para as pessoas terem uma ideia de intensidade de exercício. Então, não dá para caminhar agora, não dá para correr agora, não dá para pedalar agora, mas tem vídeos, tem orientações de como fazer, usando cadeira, usando coisas que você tem dentro de casa. E uma outra coisa que é muito interessante é assim, se há necessidade do fisioterapeuta, há necessidade. A gente não pode prescindir das coisas que são necessárias. Se a pessoa está travada, está toda desalinhada, o intestino não vai funcionar bem, por exemplo. Ela vai ficar constipada, não vai fazer as necessidades normal. Isso não é bom para o sistema imunológico. Então, a gente chama de órgãos de choque. Eu tenho, por exemplo, pessoas mais ansiosas que o órgão de choque dele é o intestino. Então, ele vai dar muita dor muscular, cheio de dores musculares, e o intestino para. O coração é o órgão de choque, o aparelho respiratório é o órgão de choque. Essa questão da mão, eu lembro que eu tive, Jonas, eu caí com meus filhos, um passeio, aí eu faço umas aventuras, né, Paulo? E aí, uma luxação no ombro, mas eu sou uma paciente obediente. Eu fiz tudo direitinho, fiz a fisioterapia 6 meses corretamente e falei para o cara lá, fala assim, eu vou para a sua clínica para você ligar os aparelhinhos, fechar a porta e tomar café, eu não vou. Eu só vou se você pôr a mão em mim. Então, eu valorizo demais a mão do fisioterapeuta, é milagrosa, Paulo. A minha mãe tem problema. Pega, né? Exatamente no... A quiropraxia de pegar, e de tocar, e de amassar, e de estruturar, de colocar no lugar. A raiz quiro é mão, né? A raiz da palavra quiropraxia é mão, né? Da praxis. Então, isso é muito importante. Lavou as mãos, está bem lavada, está com a máscara, está tudo certinho, a necessidade é muito mais efeito do que medicamento. Eu te falo que funcionou para mim muito mais a fisioterapia do que medicamento. Eu não tomei quase nenhum medicamento para essa luxação. Só tomei na fase aguda 5 dias e o restante foram 6 meses da fisioterapia. O que você está dizendo, doutora, a gente pode entender que não fica perdendo tempo, travado, que isso te deixa mais debilitado e suscetível a esse vírus, vamos dizer assim. Mas se precisar, busque ajuda do fisioterapeuta, vá se tratar, você vai ficar mais fortalecido, é isso? É isso, sim, Jonas? Sim. O terapeuta também faz atendimento domiciliar. Conta um pouquinho aí da sua visão, Jonas, né? Mas não perca também, a curiosidade que eu tenho é assim, como colocar o aluno, o paciente aí, fazer o que tem que fazer, né? Certo. Vamos lá, eu recebo muito paciente, como a gente iniciou falando das tensões, eu recebo muito paciente de psicólogo. O que é que tem a ver a psicologia com a fisioterapia, né? Isso é bem interessante. Eu pego muito paciente com síndrome do pânico. Por que o psicólogo está mandando para mim? Então, quando a doutora falou da questão da parte visceral, do intestino, ele tem uma relação muito forte com o sistema nervoso central. Então, a irritabilidade intestinal, né? Às vezes o intestino pode estar preso, mas tem pessoas que o intestino funciona normal. Mas essa disbiose, que é um mau funcionamento ao nível intestinal, ele vai causar um aumento de toxina ao nível do corpo. Essa toxina, ela aumenta também uma perturbação ao nível do sistema nervoso central e ele manda a resposta de contração também. Então, eu tenho muito paciente que chega com dor na coluna, por exemplo, uma dor que é irradiada para a perna, um cansaço ao nível das pernas, perna cansada, e a gente vai olhar na parte intestinal, o problema está ali. Então, a gente faz a mobilização da parte intestinal, a dor da coluna passa. Então, a gente tem que buscar sempre a causa. Eu vou te mostrar uma figurinha, eu creio que vai dar para ver aí. Essa figurinha aqui, ó, não sei se está vendo bem, mas eu tenho uma cadeia... Só levanta um pouquinho. Isso aí, legal. Aqui eu vou ter uma cadeia posterior e outra eu vou ter a cadeia anterior. Tá. Essas duas cadeias... O corpo todo. Isso. Vai estar embaixo. Então, essas duas cadeias, ela cria uma rede de músculos. Eu tenho que estar com essa musculatura relaxada, tanto posterior quanto anterior. Eu não posso ter essa cadeia em contração. O problema, muitas vezes, quando eu tenho uma tensão ao nível intestinal, por exemplo,
acontece muito mais em mulheres, pelas cesáreas, pelas cirurgias, as plásticas e os procedimentos cirúrgicos, isso é bem comum. Eu vou ter um tensionamento da minha cadeia visceral ou da fáscia visceral. Então, eu vou ter uma tendência de tensionamento nessa cadeia interna. Só que é o seguinte, se você observou lá, essa cadeia ela vai até o pescoço. Então, essa tensão vai gerar um tensionamento na minha cadeia superior, lá no meu pescoço. Então, se eu tratar exatamente aqui, vai dar maravilha, vai passar, daqui a pouco está voltando. Então, eu costumo dizer que a gente tem que buscar a causa. Existe também, não sei se vocês conhecem, ou já viram falar, um livro chamado Uma Dor na Pelvis, Uma Enxaqueca na Pelvis. Depois eu passo o autor. Uma enxaqueca da Califórnia. Isso, Uma Enxaqueca na Pelvis. É um livro, eu acho fantástico. Eles mostram, por exemplo, que problemas de aderência interna, pontos de gatilho ao nível pélvico, eu posso aumentar o problema prostático, isso também com o excesso de estresse, tá? O estresse também leva a essas contrações internas, ele mostra muito essa relação. Então, empresários, pessoas que têm muito estresse, que lidam com um público maior de funcionário, que passa por vários estresses, e esse estresse vai afetar as contrações internas. O problema é que essas contrações internas, ela começa a irritar a parte dos órgãos, principalmente a próstata. Ele mostra bem isso. Essas contrações internas, ela também pode levar um problema, por exemplo, de cisto no ovário, entendeu? Um vaginismo na mulher, uma dor no testículo no homem. Então, é muito complexo para a gente pensar que o estresse vai afetar só o músculo. O estresse ele vai afetar a parte interna também. Todo. Isso, e hoje a gente pega muito paciente doente da parte interna, da parte visceral, por consequência das aderências, e está preocupado, por exemplo, com a dor que está irradiando na coluna, com a dor que está lá no pescoço ou lá no ombro. Vai ser tratado? Sim, tem que tratar o dor no ombro, mas tem que buscar as causas, porque senão a gente vai estar fazendo paliativo. Eu não gosto do aparelho. Né? As pessoas... A doutora falou... As pessoas buscam tira a dor, né? Tira a melhora, dor né? aí. Melhora imediata. A doutora falou aí da questão do equipamento, né? Dos aparelhos. Eu, particularmente, não gosto do aparelho. Eu acho que onde a mão for e não resolver, é porque não foi colocado bem feito. Não foi feito um trabalho legal. Então, é isso. A gente tem que avaliar a parte muscular, sim. A parte óssea, sim. A parte visceral, para mim, é fundamental. Então, a questão alimentar, a gente está parado lá em casa, nessa pandemia, nervoso, muita gente só está comendo tudo que vê pela frente. Os problemas que isso vai causar daqui a uns dias vai ser enormes. Não só a questão da obesidade, mas essas toxinas que você está produzindo, as contrações musculares que você está produzindo, essas contrações, ela vai causar desalinhamento ao nível vertebral e futuramente isso pode levar a uma hérnia de disco. Né? Além dos problemas mandibulares, da ansiedade que vai aumentando. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, principalmente com a alimentação. Um dos fatores que ela falou aí também, a alimentação, para mim, é fundamental, e a gente tem que ter uma boa alimentação para que essa toxina não aumente essas contrações musculares. Entendido. Doutora, na verdade, a gente está num momento extremamente complexo, né? É uma nova doença, a gente, na embaixada e também como consultor, tenho estado com empresários e empresárias bastante nervosos, com o novo, né? Tendo que tomar decisões muito difíceis e tendo todo esse quadro que vocês estão trazendo para a gente, vamos dizer assim, de mais responsabilidade consigo mesmo, né? Volta de novo para o domínio. Qual sugestões, de novo, quando a conversa é boa, tempo voa, mas eu queria que a gente caminhasse para mais dicas, para trazer mais segurança, para que a pessoa, mesmo no meio da pandemia, consiga buscar esse domínio. E você já falou, né? Faz alguns exercícios, tal,
mas na sua visão, o que de fato as pessoas têm que fazer para estar se cuidando melhor e não estar falando, mas eu vou ter agora que ter uma nutricionista, eu vou ter que ter um fisioterapeuta, vou ter que ir no médico, vou ter que ter um aparato todo, e na verdade, pelo que eu estou entendendo, é muito mais consciência, né? É sim, Paulo. Eu acho que é o seguinte, no mundo digital que a gente vive, não existe mais segredo de como levar uma boa vida, tá certo? Lógico que precisamos dos profissionais em determinados momentos, porque sozinho a gente não vai resolver. Tem que procurar fisioterapeuta, tem que procurar psicólogo. Mas o que é saudável, o que é com alimentação boa, a maioria das pessoas sabe. Em Instagram, em qualquer lugar, entendeu? O que tem que ser feito é manter uma disciplina. A câmera está ao contrário, aqui a parede, eu estou com meus filhos, papelzinho colado na parede. Hora de acordar é 8 horas da manhã, é 8 horas. Vou tomar o café, tem que ter fruta, sempre tem que ter fruta. E aí vou ter uma variedade, vou ter grãos, vou ter outras coisas, o café com leite, o suco, a ótima tapioca daqui, que assim tem caloria, não é que não engorde, mas é um carboidrato mais saudável, de uma digestão mais difícil, mais lenta, que favorece, né? Depois eu vou tomar um suco no meio da manhã, vou comer uma outra fruta, e o que eu vou fazer em cada horário desse? Eu tenho que manter essa regra. Então, se está difícil, põe lá na parede, põe na porta da geladeira, faz uma agenda para você, escreve, fica visível. A gente precisa, o ser humano, para desenvolver habilidades e aprendizado, precisa usar todos os sentidos. As telas não são as melhores maneiras de aprender. Então, tem que usar o olho, o ouvido, o olfato, o paladar, o toque. Isso tudo eu posso estar utilizando para me ocupar. A mente tem que estar ocupada. Geralmente, se eu ficar num nível extremo, as pessoas, geralmente, quando elas têm crise de pânico, de ansiedade, geralmente elas estão em momentos que elas estão focadas no problema. Elas não estão ocupadas em outra coisa, certo? Lógico, nessas situações, a medicação, eu estou dizendo que não pode tomar medicamento, tem indicação médica, é necessário. Agora, cuidado, porque a vovozinha, alguém tem uma caixinha lá de uma faixa preta, tomar e começar a desregular o sono, e aí você está alterando seu sistema imunológico, porque a gente dorme não só para repousar, né? Você sabe aqueles hormônios que a gente fala que a criança tem um hormônio do crescimento, a criança tem que dormir 9 horas ou mais, tem que dormir cedo para poder crescer. Nós continuamos adultos com os mesmos hormônios, qual vai ser o papel dele? A gente já cresceu, vai ser trabalhar no sistema imunológico, trabalhar no meu sistema cognitivo. Então, eu preciso dormir até certa hora, e eu preciso ter uma quantidade de horas para que meu sistema imunológico funcione, né? Para que eu não tenha dores no corpo também tremendas e mau funcionamento de uma forma geral, a posição que eu estou dormindo, o travesseiro, o colchão. Então, tomar essas medicações em excesso para ansiedade vai fazer um sono artificial e vai fazer que, às vezes, você durma muito tarde na madrugada, aí esses hormônios já não estão funcionando mais, porque cada hormônio tem um horário de funcionamento, a adrenalina, cortisol, o GH, que é o hormônio do crescimento, continuamos tendo, porque ele vai ter outra função na vida adulta, função de saúde, função de proteção, função de sistema imunológico e de raciocínio e memória. Então, o sono tem que ser mantido. Então, eu tenho que ter as regras, os horários, Paulo, tá? Qual é a minha hora de comer? Qual é a minha hora de dormir? Qual é a hora de mexer em rede social? Qual é a hora de ler um livro? Qual é a hora de ver uma música? De comer uma pipoca vendo um filminho com meu filho, tá? Ocupar a mente sempre o máximo possível. Não, eu estou em casa, vou aproveitar para baixar a minha adega. O álcool vai diminuir seu sistema imunológico dependendo do volume. Você tomar uma tacinha de vinho com seu marido, com sua esposa, vamos relaxar um pouco, tudo bem. Agora vai baixar a adega, vai pegar todas as latinhas de cerveja, usar narguile, usar narguilé, cigarro eletrônico. A gente está continuando tendo internação para o EVALI, que é a doença pulmonar provocada pelo cigarro eletrônico. As doenças não deixaram de existir, né? Todo mundo sabe disso. A gente não tem só Covid. O pessoal continua infartando, né? Continua tendo as outras doenças. Então, ficar dentro de casa, estou nervosa, vou fumar um monte, é um fator de risco para pegar Covid e ter uma resposta ruim. Usar cigarro eletrônico é um fator de risco para pegar Covid e ter uma evolução ruim, né? Beber em excesso, fator de risco para pegar o Covid, baixa imunidade e evoluir mal. Então, disciplina, organização,
saúde, eu acho que não é segredo mais para ninguém. Tem que pôr em prática. O que que eu quero para mim? Né? Como é que eu vou adoecer? Eu saio às vezes, vou na rua, num canto, as pessoas não estão usando máscara. O que custa usar uma máscara, colocar assim, é o super-heróico. Eu sou forte, comigo não vai acontecer. Não existe isso. O vírus não tem É. preconceito. Qualquer pessoa pode pegar. A gente tem os maiores grupos de risco, sim, que já está determinado, acho que todo mundo sabe, hipertenso, obeso, diabético, repetindo. Mas jovens também têm pego e têm tido evolução ruim. E a gente tem pessoas abaixo de 60 anos de idade que já é diabético, né? Aqui teve no estado da Paraíba jovem com menos de 40 anos que já era diabético e evoluiu muito mal, certo? Então, usar a máscara não está usando. Sai, fica, vai pegar. Se você está usando máscara e outra pessoa está usando máscara, vai para menos de 1% sua chance de pegar o vírus. Então, Inclusive, tem muita gente andando na rua, não só sem máscara, né? Mas passeando na praia. Hoje mesmo tive que sair buscar um documento e na volta muita gente na praia curtindo como se não tivesse acontecendo nada, né? Infelizmente, mais uma vez passo por consciência. Vocês estão falando, eu estou escrevendo, eu não sei se aqui vai dar, peraí, deixa eu colocar. O que vocês estão falando, na verdade, esse ponto de inflexão aqui, o natural da vida né, de qualquer parte, é você cair numa queda. Iniciar um novo ponto de inflexão para crescer não é natural. É algo que você tem que forçar, você tem que ter ajuda, você tem que... Normalmente, sozinho, você não consegue. Isso a gente usa muito em definição de estratégia nos negócios, inclusive. O que vocês estão falando é algo extremamente importante para a vida pessoal, inclusive, e também para a saúde da pessoa jurídica. Como a gente está falando aqui também com empresários, o natural é a gente se acomodar, é a gente sentar no sofá, vou assistir o Netflix, deixa eu relaxar, tô muito nervoso, buscar compensações, né? E quando, na verdade, você tem que ter um ponto de inflexão para começar um novo ciclo na sua vida. Eu acho que o que nós estamos tirando de aprendizado dessa pandemia é que, naturalmente, você pode decidir ficar sentadão no sofá, tranquilo, vai ficar cheio de dor, né, doutor? Ainda vai ficar com medo de, não vou sair daqui de casa, pelo amor de Deus, deixa eu fumar meu cigarrinho, né? Como a doutora falou, eu não fumo, mas a pessoa não deixa eu ficar aqui comendo tranqueira. O índice de ketchup aumentou, produtos gordurosos aumentou, né? Saiu já uma pesquisa, né? Chocolate aumentou, justamente porque as pessoas estão agora buscando com medo, quando na verdade deveriam estar aproveitando para iniciar um novo ciclo, né? E aí eu queria jogar para você, doutor Jonas, esse novo ciclo, né? Como iniciar? Eu nunca fiz, nunca fui fazer quiropraxia, eu nunca, não, como é que eu inicio, né? Precisa ter a recomendação médica, não precisa? Explica um pouquinho, que eu acho que isso vai ajudar, principalmente o empreendedor que está acompanhando a gente, para buscar. O que eu estou aprendendo com vocês é tome atitude, não fique parado. Seja responsável pela sua vida, né? Pelo seu bem-estar, pela sua saúde completa. Então, hoje eu recebo muitos pacientes já indicados de outros médicos, né? Eles mandam, porque já tem tentado várias coisas e não tem resolvido. E tem indicação de médico, sim. Mas também tem muitos pacientes que vêm porque está sentindo dor e vem sem indicação nenhuma, porque ouviu alguém falou, ou alguém da família fez e gostou e mandou, entendeu? Tem muito disso também. Mas é aquilo. Por exemplo, você falou da questão da alimentação, tem que cuidar muito disso aí. Tem um fator bem interessante da questão alimentar. Aqui está a minha coluna, vou mostrar ela para vocês. Olha aí. Problema, a coluna tem que ter esse formato. Uma pequena lordose e o sacro vir para dentro. Quando a gente come muita besteira, o que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da barriga aqui na frente, minha coluna ela se adapta, e aí vai fazer isso. Né? Então, se você está com esse barrigão, com esse peso em cima de uma estrutura torta, hérnia de disco. Então, a gente tem que ter cuidado, estar em casa, passando muito tempo sentado, e comendo,
todo tipo de alimentação, tem que ter cuidado com essa questão desses abaulamentos. Então, quais são os cuidados que nós temos que ter? Primeiro, essa consciência. Nós temos que despertar para uma consciência corporal. Por exemplo, eu vou comer esse tipo de alimentação, me fez mal, né? Já que você não quer ir para o médico ou não quer sair de casa, então começa a fazer testes alimentares em casa mesmo. Eu estou comendo isso, passei mal, estou me sentindo mais cheio, mais empachado, então evite estar comendo. Eu passar menos tempo sentado, procura fazer exercício, porque a questão do exercício, ele aumenta a endorfina no corpo e vai diminuir as contrações musculares, vai diminuir dor. Alimentação, a gente já falou, exercício, ficar muito tempo na tela, você vai criar aquele problema do pescoço que a doutora falou, que a gente chama de pescoço de texto. Você tem uma bola pesada que é a cabeça, quando você começa a fazer isso aqui, é cerca de 12 quilos que você está jogando, 12, 13, 14 quilos sobre uma vértebra que você está exercendo esse peso. Então, quanto mais tempo você passa nessa posição, você vai engessando o teu corpo. Então, quando você quer sair dela, o corpo vai sofrer. Então, o quanto mais você tem essa consciência de você quebrar padrões, nesse intervalo que a gente está tendo mais tempo, é melhor. Porque se você levar esse corpo engessado, quando o processo do trabalho começar a acontecer, vai ter muita gente doente. Então, a prevenção é a consciência. Nós temos que ter consciência corporal. O que é que eu vou fazer para mais tarde eu ter isso de volta? Então, um simples exercício, um simples alongamento. Tem várias lives hoje mostrando como se alongar, com cuidado. Né? Acho que a próxima semana a gente está fazendo uma live também com um educador físico para os nossos clientes, para eles ter uma boa mecânica, não perder a mecânica corporal. Então, ter esses cuidados é muito importante nesse período que a gente está vivendo. Então, para mim, o mais importante é cuidar da coluna? A coluna tem que estar preservada, você tem que ter cuidado nela. Mas esses cuidados, se você não tiver, a coluna ela vai sofrer. Entendeu? Então, não adianta a gente manter a coluna saudável sem ter um cuidado com o corpo como um todo, que vai voltar tudo, não adianta. Entendi. Doutora Marinedina, eu vi que a Sociedade Paraibana de Pneumologia soltou uma nota falando, que eu vou puxar um pouquinho para a pandemia, falando que sobre um remédio, né, que é fake news, alguma coisa assim, que estão descobrindo remédio para o Covid ou vacina, alguma coisa nesse sentido. O que tem acontecido, assim, como é que vocês têm visto as pesquisas, que estágio que nós estamos, a famosa lá, a cloroquina, todo mundo, né, uma briga, virou briga política, como é que vocês estão atuando, recomendando? Traz um pouquinho de luz para a gente, em que estágio que nós estamos em relação a pesquisas e do ponto de vista médico, né? Como é que nós estamos? Paulo, como eu falei no início que a Covid é uma doença nova, então a gente continua em aprendizado. Nós temos aí 5 meses de existência de uma doença que vieram de países que a gente não consegue, pelo sistema, ter muitas informações, inclusive informações científicas. Eles produzem ciência, mas a gente não tem uma divulgação, um acesso. Então, a gente passou a ter mais quando você tem a Europa comprometida, os Estados Unidos comprometidos, então começa a vir muito estudo, o Brasil também faz isso, tá? E existem vários tratamentos que estão sendo realizados. É uma doença nova e a gente vê que ela é multifacetada, ela não é igual em todo mundo. E existem quadros diferentes de apresentação, de sintomas que a pessoa tem, cada um pode ter uma variedade, e no Brasil a gente tem visto essa apresentação em várias pessoas, entendeu? Não é uma coisa só. E então cada um está respondendo a um medicamento. Não existe um descarte total de um medicamento e não existe um medicamento para todas as pessoas. Então, o que eu falei até de mídia, ter cuidado de sentar, estar toda hora assistindo noticiários, assistindo informações, reportagens sobre isso. Eu acho que está criando mais estresse. Infelizmente, a nossa imprensa está criando um certo desserviço que atrapalha a população,
cria pânico e atrapalha o trabalho médico. A gente precisa da imprensa, é necessário para divulgar, para orientar, para educar, para conscientizar, entendeu? Mas essa questão de tratamento, assim, a hidroxicloroquina funcionou com as pessoas, a gente continua sem ter a certeza. Lógico que no paciente grave a gente vai usar as medicações que a gente tem, ele está dentro do ambiente hospitalar, ele está sendo monitorado, ele está toda hora com um fisioterapeuta em cima, enfermeiro, médico, todo mundo em cima. Os medicamentos têm sim efeitos colaterais, verdadeiros, não é invenção na neurose médica, tá? A hidroxicloroquina, por exemplo, usa para malária, usa para reumatismo, faz muitos anos, nunca deu problema. A dose é pequena, tá? Foi usada dose pequena, é usada ao longo do tempo uma dose pequena, e é uma doença. Parece que o vírus, ele também, digamos que o próprio vírus aumentaria os efeitos colaterais da hidroxicloroquina. É uma outra doença. A gente tem muito na medicina um remédio criado para uma doença e a gente descobre que ele serve para outra. Mas não é a mesma coisa. O próprio vírus pode potencializar os efeitos colaterais da hidroxicloroquina. Então, não posso pegar uma pessoa que está dentro de casa confinada, está sentindo isso? Tá, toma hidroxicloroquina e fica aí. E eu não vejo ele, eu não vejo a pressão, não vejo batimento cardíaco, não tem como. E aí a imprensa fala lá, acabou, a cura foi descoberta. É cura, é cura. Então, assim, tem uma outra medicação que é um anticoagulante, está nas redes sociais, está nos WhatsApp. Tem pessoas que se comportam com uma trombose, ou seja, coágulos de sangue a mais. Não são todos. Então, para essas pessoas, elas estão em ambiente hospitalar, está sendo realizado exame, o exame detecta que aquela pessoa está desenvolvendo esses coágulos de sangue, então essa medicação é indicada para esse paciente. Não é todo paciente que interna que tem esses coágulos de sangue, entendeu, Paulo? Entendeu, Jonas? Sim. Então, tem que ter muito cuidado. Ela tem uma apresentação variada que a gente não imaginava. A gente acha que gripe é escorrer nariz, doer o corpo, ter febre, o olho ardendo, dor de garganta. Ela não é só isso. Tem gente que não escorre nariz de jeito nenhum. Tem gente que perde o olfato e está persistindo essa perda de olfato. Tem gente que está tendo diarreia, Jonas. Tem gente que está tendo dor no estômago, está entendendo? Desconforto, o abdômen inchado. Tem várias apresentações e tem várias medicações. As pessoas não estão deixando de ser tratadas em ambiente hospitalar, tudo que é preciso, tudo que é detectado, as medicações que se mostram úteis estão sendo utilizadas, mas com muita cautela, com consentimento do paciente, o paciente é comunicado, a sua situação é essa e a gente precisa usar isso, os riscos são esse, inclusive o Conselho Federal de Medicina disse, olha, tem a autonomia do médico e tem o consentimento do paciente. As entidades científicas não estão indicando o tratamento, dizendo esse é o tratamento, estão dizendo pode ser usado, vocês podem usar. Tem que ver a questão do malefício e do benefício. A gente trabalha assim, na medicina, primeiro não causar dano, é o nosso juramento. Primeiro não causar dano. Então, tem muitos tratamentos e as pessoas ficam divulgando, e o que é o medo da gente? As pessoas começarem a consumir sozinhos, porque consegue ter acesso. E houve, né? Houve no começo, houve uma corrida. Houve uma corrida, acesso a essas coisas e acabar tendo problemas, entendeu? Então, a gente tem muitos resultados, inclusive, infelizmente, resultados de necrópsias, mas são muito úteis, porque a gente vê em loco o que está acontecendo, isso vai clarear mais ideias, entendeu? A vacina continua sendo estudada, tem alguns lugares que está em estágio mais avançado, mas é sempre aquela história. Existe todo um trâmite. Eu não posso achar que funcionou lá dentro do laboratório, né? E pegar e aplicar numa pessoa. Eu posso matar a pessoa. Então, tem que ter todo um trajeto para que eu tenha uma segurança. Não vai morrer do vírus, vai morrer da vacina, pelo amor de Deus, né? E aquela história que remédio de piolho, de verme, funciona. A gente fala pesquisa de bancada. Você tem a bancada e você tem uns vidrinhos, que é que nem uma plantinha, uma semente. Você coloca lá o vírus e põe um substrato como se fosse a terra para que essa plantinha, esse vírus cresça. E aí você vai testar coisas que matem essa plantinha, certo? Então, uma coisa é se você pegar água e afogar a bactéria, ela se afoga, morre. Você bebe água, você mata a bactéria? Não é a mesma coisa. É essa comparação. Eu vou encher lá naquela bancada de pesquisa de água, eu encho de água, eu mato tudo. Mas
Senão a gente estava prescrevendo água. Não é bem assim. O que funciona no laboratório não necessariamente vai funcionar no ser humano. Tem que, às vezes, passar por animal, infelizmente tem que passar, é uma questão de segurança nossa, e depois passar em seres humanos e ter uma aprovação que mostre que ela não provoca dano e que realmente ela tem efeito. Então, o remédio de verme, os outros que falaram aí, que foram pesquisas de bancada, por isso que ele não pode ser extrapolado para o ser humano. Eu preciso de toda uma segurança para fazer com que o ser humano use. Entendeu? Entendi. Matou no laboratório, é a comparação. Água mata, então toma água. Água não faz mal, então toma água. É o bom senso, né? Como sempre, o bom senso e a ciência mesmo. Doutor Jonas, a gente já caminha para o final. Eu queria que você aproveitasse esse momento, deixasse uma mensagem para os empreendedores, você também, né, empreendedor, além de fisioterapeuta aí, deixasse uma palavra aí. Eu aprendi bastante com vocês aí, e a questão da autorresponsabilidade fica muito em evidência, muito óbvia. Mas deixa aí, inclusive, aproveite o espaço para falar, né, como é que a gente te acha, o Centro Paraibano de Quiropraxia, e uma palavra final aí de encorajamento para os empresários não ficarem parados, né, e aproveitar o momento. Primeiramente, aqui, nós estamos aqui no bairro dos Estados, né, o Centro Paraibano, no bairro dos Estados, aqui, na Avenida São Paulo. Quando precisar, se quiser conversar, meu WhatsApp pode pegar lá na embaixada, né? O número está lá. E o que eu tenho a dizer aos empresários nesse momento, que é tão difícil, né? Eu estou sentindo na pele isso, é que a gente vai ter que se cuidar, né? Questão assim, eu creio que mais à frente vai ter que abrir a questão do comércio, mas a gente vai ter que, se eu não gosto de usar máscara, mas vai ter que usar, porque pelo que a gente viu aí a doutora falando, as medicações não tem uma coisa certa ainda, não tem uma vacina, e me parece que isso vai demorar um pouquinho mais, vai diminuir, né? Essa pandemia vai diminuir, mas isso não vai deixar de contagiar, né? Vai ter o contágio. Então, a gente vai diminuir isso se prevenindo, né? Então, graças a Deus, a prefeitura falou que todo mundo agora só pode entrar com a máscara, né? Nos locais, porque a gente estava tendo uma dificuldade grande de encontrar isso. E dizer a vocês que tem que ter paciência, tenha calma, muita fé em Deus, para quem tem fé, né? Tem que ter paciência e fé, pedir muita orientação a Deus nesse momento, né? E acompanhar assim, as lives que estão acontecendo, porque isso tem trazido muita ajuda para a gente, que está muitas vezes perdido o que vai fazer, né? Então, Verdade. quando você começa a assistir pessoas com mais experiências, a gente vai conseguindo achar meios para sair dessa crise, né? As estratégias que a gente vai tendo para sair dessa Exatamente. crise. E o que eu tenho a dizer a cada um que está nos escutando é ter paciência, ter fé em Deus e cautela. Não é momento de criar pânico, porque o que a gente está passando agora, isso vai repercutir lá na frente, né? Então, eu quero agradecer a Paulo, muito obrigado pelo convite. Já fica o nosso convite lá para você visitar, né? Está de pé, convite. Doutora também. E doutora Nadine, se quiser nos visitar, precisamos. Eu gosto muito da interação da medicina, porque essa interação é muito legal, porque a gente não trata o paciente sozinho. Eu não consigo atender o paciente só, né? Tem que ter outros colegas de outras áreas também para que esse tratamento avance. E eu quero agradecer, né, a vocês, essa oportunidade que vocês nos deram aqui. E parabéns, doutora, pelo seu trabalho. E prazer em conhecê-la. Prazer é meu. Doutor Jonas, nós que agradecemos, né? Muitas pessoas podem falar, pô, mas vocês vão falar de saúde, né? Numa live, na embaixada, sim, nós queremos. A saúde é completa, né? É mental, é física, é espiritual. A gente realmente busca trazer. E ontem a Rose, psicóloga, esteve conosco, ela trouxe um aspecto, né? Olha, aprenda, aproveita para aprender, porque isso vai te fazer bem, vai melhorar a tomada de decisão, né? Vai acionar áreas do cérebro importantes.
de fato, não tem uma live que a gente não saia melhor do que quando começa, né? E hoje eu aprendi bastante com vocês. Muito obrigado, doutor Jonas. Doutora Marina Edina, que estamos juntos. Eu quero agora aqui, antes de passar a palavra para você dar um encerramento, agradecer pela seu apoio, agradecer pela vaquinha. Colocamos aí o endereço da vaquinha virtual, né? A Sociedade Paraibana de Pneumologia, junto com a Embaixada de Negócios, Associação Comercial da Paraíba, CDL, Fundação Cidade Viva, Fórum das Mulheres de Negócio da Paraíba. Nós iniciamos essa campanha, ainda que muito pequena, mas no intuito de dar uma contribuição real para esse momento, para os médicos, né? Se dá para comprar o respirador, a gente compra. Se dá para comprar só o EPI, compramos só o EPI. Como estamos agora ajudando a reforma dos laboratórios na UFPB para fazer testes. Então, fica o endereço para você contribuir também, compartilha, não importa o valor. O importante é que a gente saia do ativismo das redes sociais e coloque a mão no bolso, vá, faça e entregue de fato. Então, muito obrigado, doutora, e em nome da Embaixada, para a sociedade, mas a gente queria ouvir suas considerações finais, seus recados, e é sempre muito bom ouvi-la. Bom, eu quero agradecer, é uma honra estar aqui com vocês, foi um grande prazer. E eu quero dizer, Paulo, que a gente tem que ter certeza que já passamos por muitas coisas ruins. A gente vai sair dessa com certeza, vai sair bem. Não é uma coisa, é difícil, mas não é uma coisa trágica. E como o Jonas falou, paciência, criatividade e fé, tá? Deus está cuidando da gente, como sempre esteve, nunca esqueceu da gente. Vamos sair seres humanos melhores. Nós temos criatividade, nós temos capacidades. Eu falo para as pessoas empresários, comerciantes, como sejam, que tem outros mercados se abrindo que vão permanecer, não só na área de saúde, mas de oferecer serviços. A gente está tendo uma mudança. Então, com criatividade, veja qual é aquela linha que está se abrindo para você, porque vai ter muita novidade. E a sua forma, justamente, dessa linha de inflexão, Paulo, de aqui, olha, eu estava aqui, parou, não vai dar mais para mim. Se não foi o corona, poderia ter sido outra coisa. E aí você vai mudar de ramo, você vai criar uma nova coisa, tá entendendo? Vamos ser otimistas e vamos ser ativos, que a coisa vai dar certo. Tem um tempo aí, a gente não sabe quanto tempo, porque tem essa transmissibilidade alta, então as pessoas vão continuar se infectando, a gente fica pensando na questão que vai vir o inverno, mas vamos sair seres humanos melhores, agarrados cada vez mais na mão de Deus, vamos nos voltar verdadeiramente para Deus, né? Cristãos, e ter criatividade, paciência, vamos manter sanidade física e mental, porque é possível, tá bom? E eu estou à disposição para contar comigo quando quiserem. Muito bom, muito bom. Vamos subir as palminhas aí. Eu vou pedir para todo mundo que está participando no YouTube e também no Facebook da Embaixada de Negócios. E fica aí de novo o convite. Aproveita, se inscreva no canal, dá o like, compartilha, esse vídeo fica gravado. E para finalizar, a gente está sempre lendo um texto aqui para também reforçar e ampliar a fé das pessoas. O livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, diz assim: finalmente, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente, pensem nessas coisas. Então, que a gente possa, no final dessa live, sair daqui pensando em boas coisas, em bons pensamentos, cuidando do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Muito obrigado, tá bom? Boa noite para vocês. Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Até amanhã. Não posso esquecer. Amanhã nós temos uma reunião com associados, vamos fazer a atualização, mas na terça-feira uma super live, uma super terça também da Embaixada de Negócios, com o bilionário, o empresário bilionário brasileiro, Carlos Wieser. Não perca, às 19 horas, e aí sim vai ser pelo Instagram. Tá bom? Um abraço, boa noite, pessoal. Até mais. Tchau a todos. Tchau.